Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva. Aproveitando esse mês de janeiro, gostaria de desejar, em meu nome, em nome de minha esposa, um 2018 com todas as oportunidades de termos olhos de ver a dor, olhos de ver a necessidade, olhos de ver aqueles que estão em situação pior que nós. E possamos botar os braços para trabalhar, botar a mente para buscar soluções para os que estão no sofrimento. Se o vampiro tem medo de alho, o expositor tem medo dessas plaquetas aqui. Mas, né, a gente sabe que é um processo de caridade, né, para com vocês. E é disso que nós vamos falar, sobre a fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Vou até virar aqui, porque isso aqui me inibe. Qual a relação que há entre fé, esperança e caridade? Qual desses três é o mais importante? A gente pode criar seminários para discutir e falar sobre isso. E é nesse intuito, e aproveitando esta passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, de José, Espírito Protetor, com esse tema, né? A fé, mãe da esperança e da caridade, que nós vamos tentar dar um sentido de unificação para essas três palavras, esses três sentimentos, né? O que seria a fé? Se analisarmos sob a ótica do dicionário, né? Basicamente, o que nós achamos? É uma atitude própria, que só pertence a cada um, que pode ser uma convicção, pode ser uma crença, né? Que na verdade vai se desenvolver em cima de um objeto maior. O que seria esse objeto maior? Pode ser Deus, pode ser energia cósmica, pode ser o nome que quisermos dar. Mas esse algo acima de nós, incompreensível para nós, essa fé, essa crença. E dessa maneira, cada um vai ter a sua visão, porque na verdade ela vai trazer uma expectativa de salvação para uns, de plenitude para outro, de desprendimento, em qualquer termos que queiramos dar sobre as nossas convicções para essa fé nesse algo superior. Com o objetivo de quê? De libertação, de salvação, de atingimento de uma plenitude da nossa alma, do nosso eu, do eu crístico, do self. Também cada um pode escolher o nome que quiser dar. É uma crença em algo, de modo que nos libere das nossas cadeias que criamos para nós mesmos, dos nossos comportamentos quando aqui encarnamos. E a esperança? Bom, a esperança nós podemos dizer que seria uma tendência para aquilo que é possível, para aquilo que é positivo, mas que muitas vezes nós interpretamos, por ser incerto, como impossível. Então a esperança seria essa nossa tendência de que algo positivo pode nos acontecer. Algo que a princípio possa ser impossível, possa acontecer. E a caridade? Bom, a caridade já é uma virtude. É uma virtude que, junto com o amor e com a justiça, regula o procedimento moral dos homens. A prática da caridade estipula o nível de moralidade de cada um de nós. E até a maneira como nós praticamos essa caridade define esse nível de moralidade que nós estamos. Por isso que Kardec, quando estabeleceu as 10 leis morais, a última lei de amor, justiça e caridade, porque é uma coisa só. Não se pode fazer caridade sem amor, não se pode ser justo sem amor, e se vai juntar as três, e todas as combinações das três, é necessário que as três estejam juntas. Senão vai ser outra coisa a caridade, senão a justiça vai ser outra coisa. Então é preciso entender sobre essa ótica. E a caridade vai basear, né,
na lei do Cristo, né? Que ele nos dizia, a lei áurea do Cristo, né? Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Bom, agora, para uma compreensão mais profunda, mais ampla desse tema, é necessário que nós possamos buscar algum esclarecimento acerca dessa virtude ou dessas virtudes, principalmente no que diz respeito às virtudes morais. Porque tem a virtude de tocar um instrumento, tem a virtude de habilidade plástica. Nós vamos trabalhar no sentido das virtudes morais. Bom, as virtudes morais nós podemos dizer que são potências racionais. Por que potências racionais? Porque elas têm que ter por base a razão de cada um de nós na interpretação daquele tipo de virtude ou do que ela representa para nós em termos do vivenciar a vida. E nós podemos ver, então, dois tipos de virtudes. Uma virtude adquirida e uma virtude inata. As virtudes adquiridas são aquelas virtudes que nós adquirimos no transcorrer das encarnações. Obviamente, conforme nós vamos adquirindo, ela aparentemente se torna inata na encarnação seguinte, mas ela não fica inata. Ela foi adquirida em algum momento, pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pela minha determinação. E poderíamos citar 4 principais, que seriam a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Porque no trabalhar essas virtudes, eu vou buscar o equilíbrio, eu vou buscar a superação, eu vou buscar a maneira do enfrentamento da dificuldade, na hora que eu consigo desenvolver essas virtudes. Segundo alguns escritores, filósofos, essas 4 virtudes são consideradas cardeais, porque elas nos permitem exatamente nos trazer outras virtudes, como paciência, tolerância, brandura, perseverança, determinação. E quais seriam as virtudes inatas? Então, as virtudes inatas seriam a fé, a esperança e a caridade, porque elas já vêm no bojo do Espírito quando criado, onde estão as leis, gravadas as leis de Deus, na consciência. Então ela já vem lá, no momento que nós não sabemos como, mas que se faz a individualização do princípio inteligente, formando o Espírito. Então, neste momento, como lei de Deus, estão lá nele a fé, a esperança e a caridade. Bom, e Kardec vai tratar sobre isso no item 6 desse capítulo 19, que trata sobre esse tema, dizendo que a fé é um sentimento inato no indivíduo. Ele já vem trazendo essa informação que outros filósofos trazem também. Agora, ele diz que a direção deste sentimento, ele pode ser dado de maneira cegamente ou de maneira raciocinada. A fé cega é aquela que não examina nada. Eu acredito, ou porque alguém me mandou acreditar, ou porque eu li que é para acreditar. Basicamente, é algo que vem de fora e me faz aceitar e acreditar naquilo. Logicamente, quando eu tenho esse tipo de fé, ela vai acabar se chocando, talvez com alguns princípios que eu já trago em mim de outras vidas, vai se chocar com outras pessoas que vão me colocar outras colocações que vão ir de encontro a esses princípios que eu tenho. E aí, tenho 2 situações. Ou eu entro em parafuso e abandono aquilo. Não, tem 3. Ou eu analiso aquilo e aí ela começa a deixar de ser cega e passa a ser algo já com base no raciocínio, ou simplesmente eu não aceito o que eu falo e aquela fé vira fanatismo. E aí no fanatismo nós estamos vendo que o grande problema do mundo de hoje qual é? A intolerância religiosa, a intolerância política, a intolerância da opção sexual de cada um, daquilo que é diferente do que eu acho que tem que ser certo, eu não admito, eu não aceito.
Então essa é uma base de um fanatismo que muitas vezes as pessoas nem se percebem que estão se tornando fanáticas nos seus pontos de vista. Bom, e a fé raciocinada? A fé raciocinada vai se basear em duas coisas, basicamente, em fatos, que contra fato não há argumento, e contra o raciocínio. De eu ver uma situação e analisar aquilo que me foi dito, analisar perante aquilo que eu vejo e da minha relação de vida do dia a dia. Bom, o problema da fé raciocinada é que eu não creio porque alguém me disse que era para crer. Eu creio porque eu me entendo como estar certo daquilo que eu estou crendo. E esse estar certo, ele decorre de quê? Vai decorrer da minha compreensão daquilo que eu estudei, daquilo que eu pesquisei. O que não significa dizer que a fé raciocinada, e aí a gente pode ampliar o leque, ela vai sempre nos dar a razão do que a gente fala. Mas significa que aquilo que eu digo, que eu acredito, é aquilo que eu busquei em fatos e em raciocínio. Portanto, a possibilidade de eu errar é muito menor. Porque eu estou tendo exemplos, eu estou tendo pesquisa, eu estou avaliando, eu estou questionando. E é muito mais fácil de formar uma fé muito mais próxima daquele ponto, daquela ótica, do que eu estou analisando, do que eu estou avaliando. E Kardec já colocava nesse mesmo item 6, dizendo: porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é fundamental. Ainda nesse mesmo capítulo 19, mais à frente, Kardec, no item 12, Kardec já faz uma divisão. Ele diz que existe a fé humana e diz que existe a fé divina. Diz que, volta a falar, que a fé é um sentimento inato no homem da sua destinação futura. Na verdade, ele coloca que a fé nos é colocada como um grão, como uma semente, como um germe, que vai crescer e germinar. Olha lá a resposta 621. Onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Na consciência que é criada no momento que a razão chega ao ser já individualizado como espírito. E muitas vezes um pouco mais desse processo de individualização que normalmente começa no pré-humano, que a gente não sabe direito o que seja. Mas no momento que se humaniza aquilo, no momento que a razão chega àquele espírito. Então, nesse momento, está lá a sementezinha da fé, que Kardec vem falar isso. Se nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver diversos temas relacionados com a fé. Eu separei alguns. A fé que transporta montanhas, a tua fé te curou, o poder da fé, a fé religiosa, a fé e a caridade. Então é um tema que Kardec aborda juntamente com espíritos que dão as suas opiniões, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema. E para cada um desses temas, Allan Kardec, assim como os espíritos superiores que assinam, nos dão informações valiosas, importantes para o entendimento e da compreensão da profundidade da doutrina espírita sobre esse aspecto da fé. Bom, a fé transporta montanha, Kardec deixa bem claro que não é um processo físico, que aí seria derrogar as próprias leis de Deus, mas as montanhas que nós criamos e que obstruem a luz que cada um traz dentro de nós. Nos faz opacos a montanha do orgulho, a montanha da vaidade, a montanha da luxúria, a montanha da prepotência. Então são essas montanhas que a nossa fé no maior, a nossa fé em nós mesmos, de superação das nossas dificuldades, é que Kardec vem trabalhar. No item A Tua Fé Te Curou, Kardec nos fala do poder do magnetismo,
mostrando que não há um milagre. Há um poder forte que emana da capacidade de trabalhar no fluido vital, que algumas pessoas têm através do magnetismo, mas que nós podemos ajudar com a nossa intenção de superação do problema, e que o próprio Kardec, em outro momento, vai dizer que quando se une essa energia com a vontade divina, ou seja, com o merecimento, ou melhor, com a necessidade de cada um, podem se operar prodígios. Ele usa o termo exatamente prodígio, que outros chamam de milagres. Mas, na verdade, mostrando o seguinte, que mesmo aquilo, como eu falei no início, que a princípio pode ser impossível, para quem tem esperança, perseverança, determinação, pode se tornar possível. Bom, agora, a dificuldade maior de tudo isso, né, é que na fé nós acabamos esperando algo que é incerto. Que nós acreditamos, e essa crença tem que estar muito baseada, muito mais no raciocínio, na razão, na fé raciocinada, para ela ficar forte, do que numa crença que é cega, que às vezes por ser cega, ela acaba se esvaindo. E pelo raciocínio da fé, da sua potencialidade, das capacitações que podemos ter, dessa capacitação de trabalhar o magnetismo, né? Dessa captação de autossuperação das nossas mazelas, essa intuição vai nos mostrando qual é o caminho. E que o caminho de superação é um caminho sempre de perseverança, é um caminho de determinação, é um caminho de passar por cima dos obstáculos que nós mesmos colocamos no nosso caminho. Kardec fala até que a intuição afirma que devemos perseverar, contudo a espera é difícil. E aí está uma palavra que eu acho que é um grande comando mental que nós damos para nós. Quando eu falo o seguinte, isso é difícil, eu simplesmente estou dando um comando para mim que não vou conseguir aquilo. Porque se nós somos trilhões de células, seres individuais, trabalhando num conjunto, regido pela consciência, se eu dou uma ordem negativa, esse conjunto trabalhar negativamente. Quantas pessoas vocês já conheceram que você fala para ela, mas fulano, você nunca fica doente? Aí a pessoa fala, não, eu não posso ficar doente, eu tenho que levar comida para minha casa. Então, nessa força de eu não posso ficar doente, ela dá um comando mental para o seu corpo. Vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar certo, vamos superar. Obviamente, tudo isso envolve uma outra coisa muito maior, que é as necessidades de cada um e os merecimentos, né? Mas esse comando mental é importante. Então, eu não gosto de falar em difícil, porque o difícil é um comando que eu dou que eu não vou conseguir superar. Então, eu gosto de falar em dificultoso, é o que traz dificuldades, ou trabalhoso. Porque demonstra o que traz dificuldade, o que é trabalho, só pode ser superado pela minha força de vontade, pela minha determinação, pela superação da tendência à acomodação que normalmente, pelo menos no meu caso, muitas vezes apresentamos. Agora, se eu desisto da luta pela superação, o problema continua e aí acontecem os grandes dramas da estagnação dos espíritos, muitas vezes por séculos, porque se prendem a um problema e não conseguem superá-lo pela falta de vontade, pela falta de procurar o entendimento de qual a lição que aquele problema, aquela dificuldade está me trazendo. Então a fé passa a ser o grande suporte para a gente enfrentar o que a gente poderia chamar, não de dificuldades, de dores, de trabalhos, de necessidades
ou de desafios evolutivos. Que toda dificuldade que a gente tem é um desafio para a nossa capacidade do enfrentamento. E não necessariamente da sua superação. Porque muitas vezes aquela dificuldade é algo que nós temos que passar, mas é uma oportunidade de entender e aprender que tipo de lições eu posso buscar daquela dificuldade. Então, quem tem esperança, né, espera. Olha só, a esperança tem lá a sua base, a espera. Mas que tipo de espera é essa? A espera de sentar e que alguém venha resolver o meu trabalho? Não. Essa esperança é a espera do trabalho, da luta, sabendo que toda e qualquer dificuldade tem prazo de validade. Ela um dia acaba. O que muitas vezes não acaba é o sofrimento que eu crio em função da dificuldade. É o que o Buda chamava do sofrimento do sofrimento. Eu tenho uma dificuldade e fico sofrendo com aquela dificuldade, em vez de procurar a superação da mesma. Então, toda dificuldade, toda dor tem prazo de validade, mesmo que seja o desencarne do corpo físico. Mas ela vai acabar. Século XVIII, século das luzes, né? Século do iluminismo, que veio desembocar lá no final daquele século, 1789, na Revolução Francesa. Que além de ser uma revolução contra o poder dos nobres, era também uma revolução contra o poder massacrante da Igreja sobre as mentes pensantes. E essa coisa foi tão forte que, quando deu-se a Revolução, alguns anos, 1789, alguns anos depois, 3, 4 anos depois, no máximo, se chegou à conclusão que Deus tinha morrido, que a Revolução Francesa tinha matado Deus. E esse ato ficou estabelecido num desfile que foi feito na Catedral de Notre-Dame, em volta dela, onde se pegaram uma jovem que era uma bailarina da Ópera de Paris, botaram ela no andor e desfilaram com ela, dizendo que ela era a deusa razão. Deus morreu, surgiu agora a deusa razão. Entramos no século XIX, um século fortíssimo na área da filosofia, que vai desembocar no liberalismo, vai desembocar no marxismo, vai desembocar no espiritismo. E logo após o espiritismo, no ano de 1860, logo após o Livro dos Espíritos, antes até do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1860, um escritor russo chamado Ivan Turgenev escreveu um livro chamado Pais e Filhos. Nesse livro, ele lança uma base de uma filosofia que seria estabelecida na Rússia inicialmente, mas que se estendeu pelo mundo todo, que era o niilismo. Ele cria essa palavra, niilismo. E qual era a base do niilismo? Negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais. É a volta do hedonismo de 300 anos de Cristo, não com a visão da época, mas do hedonismo do materialismo, das necessidades do corpo, na necessidade da satisfação do ser como ser vivente e não como ser espiritual. Dessa forma, o niilismo trazia na sua base o pessimismo e o ceticismo. Então esse niilismo vai crescer até chegar na base do existencialismo de Sartre. Isso já agora, no meados do século passado, onde uma das frases básicas de Sartre é que o ser supera a essência. Em outras palavras, mas dizendo o seguinte, o corpo físico, ele supera a essência, ou seja, o espírito. Então as necessidades do corpo físico são mais importantes que a necessidade da essência. E eu vivenciei os anos 70 adorando ler Sartre, e essa pessoa
que não vou dizer que tenha a maldade no si, mas era uma pessoa muito amarga, porque Sartre viveu a guerra em Paris, a invasão, o domínio em Paris, e ele via pais vendendo suas filhas por uma barra de chocolate. E perguntavam, onde é que está Deus que permite que isso aconteça? E ele, nessa amargura, não entendendo que tudo é um processo, que tudo é um crescimento para cada um de nós, cria essa, junto com Albert Camus, essa linha filosófica do existencialismo, que tinha como base: vamos viver a vida, porque a bomba atômica pode explodir amanhã e acaba tudo. Então vamos viver o hoje. E essa visão, então, mata, ou pelo menos tentou matar, e tem matado da humanidade desde o niilismo até hoje, a esperança de milhares de pessoas. Porque assiste a televisão e vê o luxo. Assiste a televisão e vê o crime. Assiste a televisão e vê a miséria, que muitas vezes ela está envolvida. E vê que para sair da miséria, muitas vezes é preciso vender a sua consciência. Então essa esperança que vem sendo morta num processo lento, mas um processo trabalhado pelo plano espiritual mais inferior, de modo que a gente não consiga sair desse patamar de mundo de provas e expiações, é que nós precisamos demover da sociedade. Como? Enfrentando o mal? Não. Exemplificando com o bem. Então a esperança tem que desenvolver em nós a capacidade da prática da caridade. Mas interessante que, assim como o Turgueyev e Sartre depois falavam nessa visão existencialista, nessa visão de negar todos os valores da sociedade, nós vamos voltar no tempo, no século XIII. Vamos ver São Tomás de Aquino, que era considerado o príncipe da escolástica. O que é a escolástica? Era um movimento religioso, com base nos monastérios, para conciliar a fé cristã com o pensamento racional. Olha só, muito acima do seu tempo estava São Tomás de Aquino, mas mostrando isso, que a fé não pode estar desassociada do pensamento racional, da lógica, do entendimento dos fatos. A fé ela tem que estar baseada no que nós pensamos, no que nós vemos e no que nós trabalhamos dentro de nós. E dizia o seguinte, isso num dos livros dele, né? Ele classificava o desespero e a presunção como pecado. Vamos entender o processo da época, muito acima do tempo, nós tínhamos que usar esses termos, lembrando que nós estávamos na Idade Média Alta, né? Onde um pouco antes dos processos das Inquisições, mas no momento que os médiuns eram queimados como os bruxos, os cientistas eram queimados porque queriam desafiar o que a igreja falava que a ciência era, né? Dizia ele que o desespero e a presunção eram pecados e por isso era o oposto da esperança. Dizia ainda que o desespero, palavras dele, é pouca confiança em Deus. E se a gente perceber, quando nós estamos desesperados, se tem algo que nós não confiamos mais em Deus, porque não está atendendo aquilo que nós achamos que merecemos. E ele dizia o seguinte: por que esse desespero? Porque nós valorizamos o amor próprio e nós valorizamos o orgulho pessoal. Muito mais do que nos entendermos como um ser em evolução, vivenciando dificuldades exatamente para, nesses desafios, crescermos, nós estabelecemos padrões de vida para nós, nesse momento de padrões de vida, ou seja, no momento que eu estabeleço o que eu quero da vida, eu quero isso, quero aquilo outro, e muitas vezes, de 10 padrões que eu quero, quando eu consigo um, tá bom, e os outros 9. Aí eu me frustro, reclamo contra Deus.
Porque nós esquecemos que nós não estamos aqui para estabelecer o que eu quero da vida. Quem ainda pensa assim, pensa no erro. Eu tenho que pensar o seguinte: o que a vida quer de mim quando me coloca nessa situação? O que a vida quer de mim quando eu passo pelaquela dificuldade? Porque aí eu vou entender que todas essas situações e dificuldades são esses desafios evolutivos. Me trazem uma lição, me trazem uma oportunidade de crescimento, porque enquanto o mar está de almirante, como dizia no meu tempo de marinha, enquanto o mar está de almirante é ótimo navegar, não tem problema nenhum. Mas quando o mar fica encapelado, eu tenho que ter cuidado com o lastro do navio, eu tenho que ter cuidado se as coisas estão amarradas para não cair no mar, eu tenho que ter cuidado com as pessoas que estão circulando pelo convés para também não cair no mar. Então, é no momento da turbulência que eu começo a pensar nas minhas reais necessidades e não ficar dormindo no camarote quando o mar está espelhado. Então, nesse processo, ele dizia também, falava em desespero e presunção. Ele dizia que a presunção é achar-se alguém digno de uma posição religiosa vantajosa. Mas a gente pode tirar esse religioso e botar para qualquer coisa. Nós somos presunçosos. Nós nos achamos melhor do que realmente somos. E quando não temos aquilo que queríamos, porque as pessoas não nos acham a maravilha que nós achamos, nós aí abandonamos a esperança, porque não foi aquilo que eu mereço, não é aquilo que eu quero. Então eu fico muito mais vivendo num plano da minha imaginação do que no plano do meu trabalho. Porque se eu quero que aquela pessoa pense bem de mim, que eu trabalhe e me esforce para alcançá-lo. E se eu não alcancei aquilo, que eu me esforce um pouco mais. Se não alcancei, que eu procure aquela pessoa e fale: o que eu preciso fazer para melhorar? Porque os olhos dos outros é que nos dão a capacidade de avaliar a nós mesmos, e não aquilo que nós interpretamos de nós. Então, tanto o desespero quanto a presunção são inimigos da esperança que podemos ter. E dizia, finalizando o nosso tema do São Tomás de Aquino, que a esperança não é uma atitude passiva, mas cheia de vitalidade e de amor. Exatamente. Esperar, eu querer um emprego e ficar sentado em casa, que alguém venha bater a porta e me oferecer um emprego. Às vezes até acontece, né? Mas é mais difícil, né? Esperança é eu trabalhar. Eu estou desempregado, então eu vou aproveitar esse tempo e correr atrás para fazer um curso, vou me especializar em alguma coisa, ou vou bolar alguma coisa para ganhar um dinheiro enquanto eu não me recoloco no mercado. Esse é o processo. Se vocês querem saber, um marceneiro, não sei se tem algum marceneiro aqui, mas vamos dar um exemplo, marceneiro. Se você procura um trabalho de marceneiro e pega um marceneiro que diz que está com tempo livre, você tem que ficar preocupado. Né? Desculpe se tem alguém, pode ser qualquer coisa. Porque marceneiro é aquele que não tem tempo. É difícil de arrumar um espaço, um trabalho nele. Tem que falar com a nossa amiga Rosária aqui, para ela falar com o companheiro ali, né? Para arrumar uma vaguinha. Então é isso, Andréia. A grande dificuldade é que o bom profissional, ele está sempre ocupado. A pessoa que é útil ao próximo, ela é sempre requisitada. E é isso que a gente tem que se colocar, na disponibilidade do trabalho, na prática do bem. Porque no momento que eu me coloco nessa disponibilidade de fazer o bem, é que eu começo a abrir os campos desse processo de superação desses desafios evolutivos. Paulo também fala em esperança com bastante proficuidade. Vamos ver algumas delas. Romanos: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo não foi só esse que falava na fé cega, como algumas linhas filosóficas religiosas colocam. Tendo por capacete a esperança na salvação, dizia ele aos Tessalonicenses, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esperando com paciência é o oposto do que espera com ansiedade.
Lembra da passagem do Cristo, na segunda passagem, quando ele vai alimentar aquelas pessoas famintas, só tem um garoto com 4 pães e 5 peixes, que ele fala para os apóstolos: assenta as pessoas, ou seja, calma, que o socorro vem. No desespero, ninguém consegue nada. Então, a ansiedade é um dos nossos grandes inimigos. E cá para nós, com certeza, o meu, que eu sou ansioso. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Né? Trabalhar a paciência, a ciência da paz, como diz Joana de Ângelo. Caridade, a gente vai encontrar. E ainda, finalizando Paulo, agora, pois, carta aos Coríntios, a maravilhosa carta aos Coríntios, e agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas 3, mas a maior desta é a caridade. Mas aqui não diz, o tema não é a fé, mãe da esperança e da caridade, e Paulo é um paradoxo, então, dizendo que a caridade é maior. Mas quantas vezes os filhos superam os pais na sua capacitação? Mas muitas vezes superam porque tiveram uma base familiar forte, que sustenta, que lhe deu condição de crescer. Por isso que, mesmo Paulo dizendo que a caridade é maior que a própria fé, é importante que eu tenha uma fé forte para desenvolver a minha capacidade de ser caridoso. Falar em caridade, Jesus traz maravilhosamente a parábola do bom samaritano. Então, eu não vou contar aqui, diz que quiser, eu tenho uma palestra inteira só sobre esse tema. Que é basicamente isso, ele trabalha a caridade. A caridade, abrindo mão do risco de vida, porque era um samaritano na Judéia, abrindo mão do seu tempo, abrindo mão do seu dinheiro, que ele dá 2 denários e diz que pagará mais, lembrando que o denário era um dia de trabalho, trabalhadores da última hora, pagamento no final do dia foi 1 denário. Ele estava dando 2 dias de trabalho dele e pagaria mais. E outra situação, é a base da caridade, essa parábola. No Evangelho segundo o Espiritismo, caridade nós temos, fora da caridade na salvação, alguns tópicos. Né? Necessidade da caridade segundo Paulo, que também é um estudo que nós temos. Caridade moral e caridade material. Caridade para com os criminosos. Fazer o bem sem ostentação. As práticas da caridade, o óbolo da viúva. Também são importantes de ler para entender essa visão da doutrina espírita com relação à caridade. Bom, fé, esperança e caridade. É a base do nosso estudo de hoje, esses 3 temas. Né? De acordo com religiosos, são os tópicos que fazem parte das virtudes teologais, que estão ligadas à teologia. Sendo assim, elas estão relacionadas e uma depende da outra. Eu não consigo trabalhar a caridade sem ter a fé, porque a fé, como mãe, ela vai ser a base da caridade, vai ser a base da esperança, porque se eu não tiver uma fé muito grande, a minha esperança será sempre esperança com base na ansiedade, na angústia, e isso não me leva a conseguir muita coisa. Quando a doutrina faz essa separação de fé, esperança e de caridade, é mais num objetivo de fazer um estudo específico de cada um desses tópicos. Mas eles só funcionam quando trabalhados em conjunto. Então a gente pode dizer que a fé seria o assentimento, seja o consentimento do ser pensante, do intelecto, que crê com constância e com certeza em alguma coisa. Isso é fé. Eu acredito nisso. Eu sei que o caminho é esse. Eu sei que o modo de eu conseguir de atingir o objetivo é através dessa determinação e desse consentimento que eu trago para mim mesmo. E dessa maneira, quando eu tenho a fé, eu começo a criar em mim a capacitação para fazer alguma coisa que a princípio era trabalhoso ou dificultoso.
Já a esperança é sempre a espera, a expectação de algo superior e até perfeito. Aquela imagem que eu crio na minha mente de algo que eu realmente desejo, de algo que eu espero. E se nós olharmos tanto a esperança quanto a fé, elas são sempre algo voltado mais para frente. Porque a fé é algo que eu estabeleço de crescimento para o meu futuro. A esperança é algo que eu projeto para o dia de amanhã. Mas a caridade não. A caridade, ela está ligada a uma ação concreta. A caridade é para hoje. Diz Bezerra de Menezes que a caridade muito discutida chega tarde. E creio que é no mundo das revistas espíritas, ou talvez até no próprio Evangelho, agora a memória fugiu, tem a história de duas senhoras que saíram da ópera em Paris e viram um mendigo caído. Muito frio, elas combinaram de chegar em casa, pegar algumas roupas de frio e mandar trazer para aquela pessoa. Só que foram conversando, chegaram em casa, foram tomar um chá, dormiram e esqueceram. No dia seguinte, elas acordaram e quando foram lá, o mendigo estava morto de frio. Então, caridade eu vi, eu tenho que fazer. O grande processo da parábola do bom samaritano é que o próximo não sou eu que escolho. O próximo é uma questão de oportunidade que a vida nos dá de atender aquele que está em sofrimento. Por isso que a caridade é uma ação concreta para hoje, para agora, para cada momento da vida que nós passamos. A fé, mãe da esperança e da caridade, mas qual é a base da fé? De quem a fé é filha? A fé vai ser filha do sentimento e da razão. A fé vai ser filha das duas asas da evolução, a intelectual e a sentimental, o cérebro e o coração. O coração como base que nós temos para os sentimentos puros. Então, a minha fé só pode ser fortalecida por esse sentimento de amor que eu trago comigo, acrescido da racionalização ou do raciocínio que eu faço dos meus atos e das minhas necessidades na relação com o problema, na relação com o próximo. Porque, na verdade, a fé, ela vai ter sempre como base o meu livre-arbítrio. Vou escolher uma fé cega, vou escolher uma fé raciocinada. Se eu escolho uma fé raciocinada, a base dessa fé é a minha razão e o meu sentimento. Dessa forma, e Emmanuel fala isso quando ele diz: a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocadas pelo perfume do sentimento. Um poeta, Emmanuel sempre, né? Então, esperança e caridade, filhas da fé. E a fé, então, tem que velar por essas filhas. Eu preciso trabalhar a fé para desenvolver minha capacidade de esperança e para desenvolver minha capacidade da prática do bem. Agora, a fé tem que ser aquela fé suficiente para superar os zombeteiros, para superar aqueles que nos ridicularizam, e muitas vezes dentro das nossas casas. É um filho, é um cônjuge, é um pai, é um tio, é um primo, é um irmão. Você virou um carola. Você está doido, você só fala nisso agora, você quer falar de fé, Jesus e espiritismo? É uma frase muito dura, mas é uma realidade quando Jesus fala: não jogue pérolas aos porcos. Significa: não tente fazer as pessoas alcançarem patamares onde elas não estão. A única maneira de você trazê-las a este patamar é o exemplo, não é a palavra. É trabalhar a sua relação com a vida, a sua relação com o próximo, do que as suas palavras. As palavras são boas, são bonitas, mas palavras perdem-se ao vento. Os atos ficam.
a pessoa pode não aceitar, a pessoa pode virar o rosto, mas aquela semente de um ato correto, aquela semente de uma atitude positiva, ela está plantada naquela pessoa. Relacionamento. Então, esse relacionamento entre fé, esperança e caridade, como eu falei, abre um aspecto grande para as nossas meditações sobre a profundidade da nossa fé. Se nós muitas vezes deixamos de professá-la ou deixamos de falar naquilo que nós sentimos porque estamos num ambiente que sabemos que as pessoas não gostam de falar. Tudo bem, eu não vou chegar num ambiente de um clube, num ambiente festivo, onde o assunto seja uma coisa e ficar falando de doutrina espírita. Mas eu posso ter a oportunidade de falar e muitas vezes eu me nego a falar com medo da reação. Falo. Aceitou? Ótimo. Quer ouvir mais? Estou disposto a falar. Não quer ouvir? Ótimo. Não jogue pérola aos porcos. Tudo tem seu tempo. Se hoje eu estou aqui, é porque eu já passei provavelmente por essa visão cética do que a doutrina espírita fala. De não acreditar, até de zombar. Então, tudo vem a seu tempo. O que modifica, o que toca o coração das pessoas é o exemplo. Agora, para que eu tenha esse envolvimento, que começa no sentimento e na razão, que vai passar pela fé, desembocando na esperança e na caridade, nós temos que buscar uma outra virtude. Talvez a virtude maior que Jesus nos ensinou, que sejamos pobres de espíritos. E o que é o pobre de espírito? É humilde. Mas humilde no sentido de que eu sei aonde eu realmente estou. Por isso, a maior importância de nós espíritas nesse momento é o autoconhecimento. Para saber em que real nível de evolução espiritual eu estou. Até quando eu ainda sou pernóstico? Até quando eu ainda sou avarento? Até quando eu sou egoísta? Mas também, até quando eu sou benevolente? Até quando eu sou abnegado? Até quando eu faço uma opção pelo próximo em vez de mim mesmo? E nesse momento que nós nos conhecemos realmente onde nós estamos, nós somos humildes o suficiente para trabalhar o nosso sentimento, a nossa razão, desenvolvendo a nossa fé, que vai nos trazer a esperança de que a cada dia é uma oportunidade de crescimento, que não existe mal que não tenha um fim, que é preciso que eu busque em minhas forças para atender a dor. E é nesse momento, e aí eu lembro uma frase de como é que é o nome dela, meu amor? Quem? É que eu falo tanto nessa frase que eu acho que ela está até enjoada. Clarice Lispector, né? Quando ela fala o seguinte: um amigo meu me chamou para cuidar da sua dor. Botei a minha no bolso e fui. Porque nesse momento é a prática da caridade. Porque eu deixo de trabalhar a minha dor como algo fundamental na minha vida e passo a entender a minha dor como uma companheira de viagem. E como companheira de viagem, ela pode aguardar um pouquinho enquanto eu vou ajudar o próximo, enquanto eu vou olhar para o outro lado. E nesse momento que eu estou olhando para o outro lado, muitas vezes a minha dor deixa de doer, e na maioria das vezes nós vemos que a minha dor dá para eu carregar, mas se eu tivesse a dor daquele companheiro, Deus do céu. Então, quando Jesus fala que ninguém recebe um fardo que não possa carregar, é nesse sentido que as nossas dores, as nossas cruzes são para nós carregarmos e não querer que ninguém as carregue. Aquele que quiser vir atrás de mim, diz o mestre, ou seja, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, o que é negar a si mesmo? Você não é o centro dos holofotes. Você tem que abrir mão de si para o próximo. Então, aquele que quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. A nossa cruz
Só nós podemos carregar. Vamos encontrar sirineus pelos caminhos que vão nos ajudar o tempo inteiro. Mas quantas vezes nós também não temos a oportunidade de ser o sirineu para carregar e ajudar a levar a cruz dos outros? Então, meus queridos amigos, que podemos trabalhar o autoconhecimento, do entendimento de onde nós estamos, para dessa maneira termos a capacidade de trabalhar pela dor do próximo. Muito obrigado, boa noite.